Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Eu estou aqui para gravar um book haul dos livros que eu recebi de editoras e de presentes também que eu recebi ali no fim do ano. Alguns eu recebi em novembro, eu acho ainda. Alguns eu recebi em dezembro. Talvez tenha alguma coisa de outubro, inclusive, que eu não mostrei ainda aqui. Porque acabei me perdendo um pouco aí nos vídeos de book haul do canal, mas eu vou mostrando as coisas assim que eu acho que não podia deixar de fazer um vídeo pra compartilhar com vocês sobre esses livros novos. Aqui a pilha tá imensa, vocês podem já espiar. E eu vou começar com os presentes que eu ganhei nos últimos tempos aí, nos últimos meses, então. O primeiro deles é esse livro aqui, que eu ganhei da minha amiga Tami. Esse livro aqui, publicado pela editora Nós, ele é o Diário de Aschenbach, da Virginia Woolf. É um diário que ela escreveu entre 1917 e 1918. E é um diário que ela escreveu num período de crise emocional. Ela teve várias crises muito sérias ao longo da vida. E durante muito tempo, esse livro ele ficou meio que relegado, esses diários aqui não eram meio que considerados assim como algo tão literário, algo tão importante, mas vem sendo reconhecida essa beleza desses diários. E a Tami me presenteou com uma edição em português, traduzido pela Ana Carolina Mesquita, que a Nós publicou desses diários, desse período específico da vida da escritora. E eu tô felicíssima, né? Porque já quero incluir nas minhas próximas leituras. Eu tô aí com o plano de ler, a minha próxima leitura de Virgínia vai ser, que eu já comecei inclusive, As Cartas entre a Virgínia e a Vitória Ocampo, que é um livro que eu ganhei do Cris, já apareceu, esse apareceu no vídeo de book haul aqui. E então eu quero ler As Cartas da Virgínia com a Vitória Ocampo, depois eu quero ler Os Diários de Aschenbach, depois eu preciso pegar uma ficção da Woolf, ainda não sei o que, tenho muita coisa dela para ler aqui, ainda bem. E também tenho esses diários, então tô esperando os próximos volumes que a Nós vai publicar. Essa edição é uma edição bem pequenininha, uma edição fininha. Eu acho que pode ser, talvez, não sei, um começo, assim, para quem quer ler os diários da Woolf. Não sei o peso que isso aqui pode ter, o quanto que esse diário aqui ele se assemelha aos outros, né? Mas, enfim, tô curiosa para ver o que a Virginia escreveu nesse período. Vocês sabem que eu sou muito fã. Eu vou afastar um pouco os livros aqui, a minha pilha, que acho que tá pegando muito do quadro do vídeo. Eu recebi do meu amigo Cristiano 3 livrinhos de presente de Natal que eu amei, eram livros que estavam na minha lista assim que eu queria tanto. O primeiro deles é o Sem Tempo a Perder, Reflexões sobre o que Realmente Importa, da Ursula Le Guin. Esse livro aqui, ele foi publicado pela Goya, que é um selo da Aleph, se não me engano, e traduzido por Juliana Fausto. Eu já comecei a ler, tô na página 56, já li alguns ensaios, e tô adorando. Esses textos foram textos que a Ursula Le Guin publicou ali no fim da vida, ela já tinha 80 e poucos anos, num blog. E ela faz reflexões cotidianas sobre envelhecimento, enfim, aqui os textos que eu li, ela fala sobre gatos, ela resolve adotar um gato, e ela vai contando, assim, de um jeito tão lindo. Eu tô amando essa leitura. Outro livro que o Cris me enviou foi A Medida da Vida, Os Últimos Anos de Virginia Woolf, de Herbert Marder, publicado pela Tordesilhas. Foi outro presente que o Cris me mandou nesse final de ano. Tradução do Leonardo Froes, que é um grande tradutor de Woolf no Brasil. Esse livro tinha uma edição pela Kozak Naif, uma edição esgotada e que tá bem cara. Eu nem fazia questão de ter a edição da Kozak, não. Eu amei ter recebido essa edição do Cris. É uma biografia que eu queria muito ler. E agora que eu vou começar a ler os diários também dos anos 1930, né, a partir da década de 30, que são os próximos volumes que vão sair pela Nós. Vai ser bacana ler também uma biografia, inclusive essa biografia aqui ela usa muito dos diários para ser escrita. O autor usou bastante diários, cartas da Woolf, então vai ser um texto incrível para ser lido enquanto eu leio os próximos diários. Eu fico nervosa de pensar que tenho só mais uma década de diários da Woolf para ler, mas enfim, tem muitos livros dela para ler, muitos ensaios,
algumas biografias sobre ela, isso tudo também me anima. Eu amei esse livro, obrigada, Cris. E também ganhei do Cris esse livro, que é Fragmentos Completos de Safo, organizado pelo Guilherme Coutinho Flores. Esse livro é uma edição bilíngue, publicado pela Editora 34, e há tempos esse livro estava na minha lista. Eu sou muito fascinada pela Safo, pelas histórias que eu já li dela, que foram assim bem aleatórias, eu ainda não peguei nenhum livro para ler sobre Safo. E agora os poemas dela, sabe? A Ana Martins Marques fez um livro de poemas, que é uma poeta brasileira que eu adoro, tá? Ela fez um livro de poemas chamado De Uma a Outra Ilha. E nesse livro de poemas ela coloca vários fragmentos e ela fala bastante sobre Safo. E esse livro também me fez muito querer ler esses fragmentos completos. Inclusive tem um texto do Guilherme Coutinho Flores nessa edição de Uma Outra Ilha, da Ana Martins Marques, que saiu pela Círculo de Poemas. É um plaquetezinho belíssimo, assim, recomendo muito. E agora eu tenho os fragmentos da Safo em versão bilíngue, tá? Então a versão é bilíngue, tem em grego e a tradução, assim, em grego e aqui, traduzido. Lembrando que são fragmentos, então foi o que se conseguiu recuperar da poesia dessa poeta tão antiga. Eu vou ler um pouco o que tem aqui na contracapa dessa edição belíssima que a 34 fez para esses fragmentos. Nascida na ilha grega de Lesbos, Safo viveu entre os séculos 7 e 6 a.C. E a qualidade de sua poesia, elaborada para o canto ao som da lira, fez com que o culto a seu nome permanecesse vivo até os dias de hoje. Como pouco se sabe sobre a vida da poeta, cada época projetou em sua figura suas próprias aspirações, de musa da poesia romântica a ícone do amor livre e da afirmação feminina. No período helenístico, quase 300 anos após sua morte, sua obra foi recolhida e organizada em 9 livros, cada um segundo uma métrica específica, pelos sábios da Biblioteca de Alexandria. E Safo foi incluída na pleiade dos maiores poetas líricos gregos. Entretanto, todos os livros se perderam, e a obra de Safo só sobreviveu por meio de pedaços de papiro e citações em tratados antigos, além de outros registros esparsos, tendo restado um único poema na íntegra, o chamado Hino a Afrodite. O presente volume bilíngue, organizado, traduzido e apresentado e anotado por Guilherme Coutinho Flores, poeta, tradutor premiado e professor de letras clássicas da UFPR, reúne toda a produção de Safo, que se conhece até hoje, incluindo um poema encontrado em 2004 e 2 poemas recém-descobertos em 2014. Para isso, o tradutor realizou um trabalho inédito compilando as contribuições dos maiores especialistas na autora grega, de modo a produzir o conjunto mais completo possível dos fragmentos sáficos. Tudo isso aliado à recriação poética em alto nível de cada pequeno trecho que chegou até nós. O resultado, que incorpora até graficamente as lacunas e os silêncios desse corpus, oferece ao leitor uma visão renovada dessa que é talvez a maior poeta da antiguidade. Então, isso de ter as partes que faltam, né, do poema é algo que realmente me atrai. Tô, assim, muito feliz. É um livro que eu pretendo ler em 2025. Obrigada pelos presentes, Cris. Eu ganhei de amigo secreto do meu grupinho querido dos Miglis 2 livros da Jenny. Fiquei muito feliz com as escolhas dela. O primeiro deles é Metamorfoses do Ovídio, nessa edição da Penguin, com tradução do latim, introdução, notas e glossário do Rodrigo Tadeu Gonçalves. E tô animada para fazer essa leitura, inclusive comecei já a bisbilhotar o livro, ler o texto de introdução. E nesse livro aqui, nesse grande poema, o Ovídio ele faz uma releitura dos mitos gregos e romanos, desde a concepção da origem do mundo, passando por todas as histórias, né, dos deuses, e nessa coisa meio que enciclopédica, mas pautando nas transformações, nas metamorfoses. Eu fiquei muito encantada com essa proposta, eu gosto dos poemas épicos, quero me dedicar a ler mais dos poemas épicos, e achei essa edição da
Editora Penguin, maravilhosa. Essa capa tá linda e eu amei demais esse presente. Eu também ganhei da Jenny essa edição belíssima de A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e eu fiquei felizona. Eu li esse livro em e-book há alguns anos e agora eu vou poder reler ele na edição física. Eu li numa fase meio complicada da vida e talvez eu não devesse ter lido naquele momento, mas eu gosto muito da Sylvia Plath. Eu tenho os diários dela aqui também, eu tenho Poesia Reunida, que eu já li o Ariel, tenho que continuar lendo aquele livro que reúne a poesia dela, que saiu pela Companhia das Letras, inclusive. E agora eu tenho a minha edição da Redoma, então eu tô assim, no céu. E essa edição tá tão bonita, feita pela Biblioteca Azul, ilustrado por Beia Rebai, imita muito a edição em inglês aqui na folha de guarda, ó, tem todos esses desenhos de figos. A tradução foi feita pela Ana Guadalupe. Tá linda demais essa edição, para vocês verem um pouco da diagramação desse livro. Tá muito bonito. Tô felizona que agora eu tenho a minha edição física de A Redoma de Vidro e vou poder reler. Obrigada, Jenny, pelos presentes, eu amei. E agora eu vou mostrar alguns livros que eu recebi de editoras para vocês. Começando pela Moinhos, tá? E o Caderno de Faróis, que é um livro que eu li no mês de novembro e dezembro. Eu gostei muito do Caderno de Faróis, da Jasmina Barreira, tradução da Silvia Félix. E tá numa edição lindinha, feita pela Moinhos. Já fica essa recomendação de um ensaio inteligentíssimo. Ela coleciona faróis, ela coleciona referências, numa fuga e numa busca imensa que ela faz aí por meio da escrita. Lindo livro. Eu também recebi da Moinhos o Algólidas, do Alex Sens, que tá nessa capa incrível. Tá muito bonita essa edição do Algólidas. A imagem da capa é uma pintura do Bosch. Eu não sei se é Bosch que fala ou é Bosch, desculpa a minha ignorância, mas tá muito bonita essa capa. E é um livro de contos, tá? Do Alex Sens. São 18 contos, com manifestações do grotesco, do absurdo, da loucura social e da violência dos nossos tempos. Uma mulher que cozinha o coração do marido, uma filha transformada em guerra, pessoas se desfazendo no calor, personagens que se aglutinam e se consomem, são exemplos das histórias autofágicas de Alex Sens, sempre revelando coisas enquanto escondem outras. Uau! Eu tô muito curiosa para ler esse livro. Eu quero ler em breve, inclusive. Agora eu fiquei com mais vontade ainda lendo esse pequeno trecho. São contos bem curtinhos, tá? Textos bem curtos. Eu li o Alex Sens pela newsletter dele durante muito tempo, aí nos últimos anos, quando ainda nem era pela Substack. Eu acho que agora ele tem uma news na Substack, quando ele mandava por e-mail mesmo, ele ia no e-mail. Eu gosto muito das fotografias que o Alex Sens posta no Instagram. Eu postava um tempo no Alex Sens Fotos, algo assim. Eu sei que ele tem uma trilogia, né, escrita, e que eu acho que falta um livro. Não sei se vai ser uma trilogia ou algo assim. Ele tem uma série de livros que saíram pela Autêntica, se não me engano. É um escritor brasileiro bastante jovem, mas com uma produção bem grande. E essa trilogia tem vários fãs. E eu ainda não li nenhum livro do Alex Sens, então esse vai ser o primeiro. Eu tô bem ansiosa e animada. Feliz que a Moinhos me enviou esses lançamentos. Obrigada, Moinhos. Conheçam o catálogo da Moinhos, pessoal. É maravilhoso. E outro livro da Moinhos que eu recebi é esse do Marco Severo, outra capa belíssima, pelo amor de Deus, uma capa mais linda que a outra. E esse livro tem um título bem grande: A Única Paz Possível Desde o Útero é no Cemitério. Marco Severo volta o seu olhar para um acontecimento perturbador, numa reconstrução ficcional da memória através da qual o narrador procura, se não dar algum sentido ao que lhe aconteceu, trazer alguma lucidez para os caminhos escuros que percorreu involuntariamente e, assim, compreender não apenas o próprio percurso, mas apaziguá-lo dentro de si, evocando a máxima de Jean-Paul Sartre, de que não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Uau! Caramba, fiquei animada para ler. Eu achei que era contos. Então, esse lançamento lindo do Marco Severo, capa maravilhosa mesmo.
animada para ler. Moinhos lançou em 2024, vários lançamentos lindos de 2024 da Moinhos. Tô ansiosa para ver os de 2025. Eu recebi da Companhia das Letras, os 2 últimos livrinhos que eu recebi foram esses 2 aqui. Eu acho que eu não tinha mostrado aqui no canal ainda não, espero que não. Mas então, o do Mário Quintana, o Assombros Cotidianos, antologia, organizada pelo Márcio Vassalo. Esse livro de poemas desse poeta incrível, eu escolhi então para ser uma das minhas últimas escolhas do ano, de parceria com a Companhia das Letras. Muito obrigada pela parceria, por mais um ano, Companhia das Letras. Eu sou apaixonada pelo catálogo de vocês. E foi muito bacana agora ter mais um livro do Mário Quintana, esse poeta assim que me introduziu muito ao mundo da literatura, ao mundo da poesia. Aqui tem trechos curtos, né, citações curtinhas, muitas delas são em forma de prosa. O Mário Quintana é incrível mesmo. Eu vou ler um trecho aqui de um que eu abri de forma aleatória, que se chama O Poema. Uma formiguinha atravessa em diagonal a página ainda em branco, mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. Ai, é tão lindo. Gosto demais do Quintana. E eu recebi da Companhia das Letras também, nessa edição pequenininha aqui, bem picorrucha, O Cristo Cigano e Geografia, da Sofia de Mello Breiner Andressen, é a coleçãozinha Poesia de Bolso da companhia. E essa poeta é uma poeta portuguesa que eu ainda não li. Estou animada para conhecer. Já me recomendaram, inclusive, que eu conhecesse. E o que diz aqui sobre ela, ó, na contracapa? Dona de uma das vozes mais apaixonantes do século XX, Sofia de Mello Breiner Andressen soube conjugar de modo único a observação da natureza com a dimensão humana. Lindo, né? A descrição concreta da paisagem, sobretudo do mar, tema central de sua obra, convive com reflexões acerca do amor, da morte, da dor, da injustiça e da solidão. Esse volume, que reúne 2 livros publicados na década de 1960, traz os motes presentes em toda a produção da autora e atesta o impacto da poesia brasileira em sua trajetória. Ai, que incrível! Vencedora do Prêmio Camões, maior honraria da língua portuguesa, sua obra ilumina e inspira sucessivas gerações de poetas e leitores. Ai, que tudo! Tô muito feliz que vou ler Sofia de Mello Breiner Andressen em 2025, animada. Do Quintana eu já li, tá? Em 2024 ainda. Esse da Sofia eu vou ler em 2025. Eu vou mostrar agora os livros que eu recebi da Contexto. Foram 4 livros, acho que um eu recebi no final de outubro e outro em novembro. Em 2024 eu tive parceria com a Contexto e eu pude ampliar um pouco a minha coleção de obras de história na universidade, que é uma coleção incrível que a Contexto faz. De livros com abordagens muito atualizadas da história a partir de determinados temas, com autores que são especialistas. Então eu fico muito feliz de receber esses livros, obrigada, já Contexto de antemão. O primeiro que eu quero mostrar é Os Civilizações Pré-Colombianas, do Alexandre Guida Navarro. Tá muito linda essa capa. E eles são todos assim, nesse estilo, são livros finos, com essa proposta, né, de atualização mesmo. E esse livro vai falar sobre as primeiras civilizações americanas, então, a civilização maia, a civilização asteca e a civilização inca. Eu recebi também o Igreja Medieval, outra capa belíssima, do Leandro Duarte Rust. Eu me interesso muito por Idade Média, né? Estou querendo fazer algumas leituras, me atualizar, pensar mais sobre esse tema. E aí escolhi esse livro sobre a igreja. Vou falar para vocês o que tem nesse livro. Falar sobre as transformações da igreja entre os carolíngios e o feudalismo, a ascensão do papado, as dinâmicas sociais do período e o poder eclesiástico, a igreja e as formas de perseguição, sobre dissidência e repressão, consciência e autoridade, identidades religiosas e estruturas eclesiásticas. Um pouco de reflexão, então, sobre a Igreja Católica no período medieval, essa que foi uma das instituições mais poderosas ou a mais poderosa, né, do período, tanto em termos econômicos, quanto em termos políticos, quanto em termos religiosos, né, e espirituais e culturais também. Recebi da Contexto também o História da América Latina,
que eu fiquei com muita vontade de ler, escrito por duas autoras, que são a Maria Lígia Prado e a Gabriela Pellegrino, duas autoras especialistas em América Latina. E eu tô feliz de que eu vou fazer essa leitura, assim, para pensar um pouco mais sobre a história da América Latina. E esse livro, ele é bastante abrangente, ele vai desde a crise dos domínios coloniais na América, as campanhas de independência nos vice-reinos espanhóis, o horizonte republicano e os estados nacionais, né, se formando na América Latina, projetos liberais e populações indígenas no século XIX, educação e cidadania nos mundos rural e urbano, aí construindo identidades, vai falar sobre Domingos Sarmiento, José Martí, a Revolução no México, novos atores, questões de políticas de massas e reformas sociais, Che Guevara e os movimentos revolucionários na América Latina, as ditaduras na América Latina e a sociedade civil, enfim, um pouco sobre política e cultura na América Latina contemporânea também. Acho que assim é um apanhado mesmo para pegar assim uma visão bem geral da história da América Latina. E escolhi o União Soviética, do Daniel Aaron Reis, também como o último livro da minha parceria entre os meus últimos livros, né, da parceria com o Contexto nesse ano. Também faz parte dessa coleção Temas Fundamentais. E esse livro vai trazer as revoluções russas de 1905 a 1921, a construção do socialismo soviético entre 1921 e 1953, a União Soviética entre desafios e reformas entre 1953 e 1975, a desagregação da União Soviética entre 85 e 91, a União Soviética e o século XX. Então é um apanhadão assim também desse contexto, é algo que eu quero retomar, que eu quero ler para atualizar as minhas aulas, para atualizar minha abordagem. Coleção lindinha, ó, da Contexto. Eu tenho vários outros, alguns que eu comprei também, que eu já tinha de anos, que eu fui guardando. E esse ano, com a parceria, eu pude ampliar esse repertório. Algumas leituras em andamento, algumas leituras já feitas dessa coleção. Tô super feliz. A Contexto faz esse trabalho lindo de divulgação histórica. E se vocês querem, assim, ler sobre história, ler determinados temas, livros escritos por especialistas, livros renomados, eu recomendo muito essas edições aqui dos Temas Fundamentais, porque são textos acessíveis, textos feitos para estudantes, para professores, para o grande público interessado em história. Eu recebi da editora Morro Branco 3 livrinhos agora nesse final de ano. O primeiro deles foi esse lançamento da Octavia Butler, que é autora de Kindred, chamado A Neófita. Eu tô muito feliz de ter recebido esse livro, porque eu tenho muita vontade de ler Octavia Butler, que é chamada assim a grande dama, né, da ficção científica. A tradução foi feita pela Essi Regina Candiani. Eu ainda não sei sobre o que fala esse livro, então eu ainda não li Octavia Butler, mas a edição tá muito bonita, tá muito caprichada. E o que diz aqui na contracapa? Em seu último romance, Octavia Butler, a grande dama da ficção científica, cria vampiros cativantes e vulneráveis em uma discussão sobre raça e poder. Já fiquei interessada. Também recebi da Morro Branco um livro que eu pude escolher do catálogo, fiquei super feliz com isso, que é A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Eu queria muito esse livro, então como eu pude escolher um livro do catálogo, eu escolhi esse, que foi traduzido pela Essi Regina Candiani também. É um livro da Úrsula que eu já queria ler há um tempo e agora eu vou ter a oportunidade de empreender essa leitura. Muito obrigada, editora Morro Branco. E também recebi da Morro Branco esse livro chamado O Livro da Forma e do Vazio, de Ruth Ozeki, que foi vencedor do Women's Prize for Fiction. Uau! Eu não sabia que tinha ganhado um prêmio esse livro. Esse livro aqui eu recebi de surpresa, junto com A Curva do Sonho, ali no final do ano. Ai, deixa eu abrir, pegar a tesoura. Eu vou abrir o livro, que ainda tá no plástico, para conferir quem traduziu esse livro, para contar para vocês quem que fez a tradução do livro Da Forma e do Vazio, da editora Morro Branco. Foi a Essi Regina Candiani também. A Essi Regina Candiani tem traduzido vários livros, né?
do inglês. Os da Le Guin, que eu li, eu acho Floresta Mãe do Mundo, ela que traduziu também. Ela faz muitas traduções para Morro Branco. Eu não conheci esse livro, é um calhamacinho, ó. Fiquei super curiosa agora para conhecer. E eu vou ler um trechinho aqui da contracapa sobre o livro Da Forma e do Vazio, para termos uma ideia do que se trata. Diz assim: um ano após a morte de seu amado pai musicista, BNO, de 13 anos, começa a ouvir vozes. As vozes pertencem às coisas em sua casa. Um tênis, um ornamento de Natal quebrado, uma folha de alface murcha. Embora Benny não entenda o que essas coisas estão dizendo, ele pode sentir o tom emocionado delas. Algumas são agradáveis, um leve zumbido ou murmúrio, mas outras são sarcásticas, irritadas e cheias de dor. Quando sua mãe desenvolve um problema de acumulação, as vozes ficam mais clamorosas. Uau! Bem curiosa para esse livro. Muito obrigada, editora Morro Branco. E esses eram os livros que eu queria mostrar nesse vídeo, presentes e recebidos de editoras. Muito obrigada a todo mundo que me mandou livros, todo mundo que me envia livros. Se você quiser me enviar um livro, a minha lista de desejos está aqui na descrição do vídeo, é só você me mandar, lá tem meu endereço já cadastrado. Não deixa de curtir esse vídeo, de deixar um comentário, de mandar para alguém que você acha que pode gostar desse meu book haul. Um grande abraço e até o próximo vídeo.